Bom dia, queridos amigos. Que nessa manhã cheia de luz possamos agradecer a Deus pela nossa vida, pelos amigos, pela família, por tudo isso que Ele tem nos dado, que nos dá tanta oportunidade para desenvolvermos o assunto de hoje, que o Evangelho vem nos trazer, que é a virtude. Ainda precisamos de muita atenção para sermos virtuosos. Nós vamos, então, fazer a leitura dessa mensagem para que possamos levantar nossas reflexões, uma mensagem de François Nicolas Madeleine, 1863, Paris. A virtude. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham as pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estardear-se. Adivinham-na? Ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. São Vicente de Paulo era virtuoso. Era virtuoso o digno Curadares. E muitos outros, quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos. Deixavam-se ir ao sabor de suas santas aspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmo. A virtude, assim compreendida e praticada, é que vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita, é que vos concito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo o que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e trombeteia ele próprio suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. A virtude, que assim se ostenta, esconde muitas vezes uma intensidade de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Em princípio, o homem que se exalça, que ergue uma estátua, a sua própria virtude, anula por esse simples fato todo o mérito real que possa ter. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admito de boa mente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração. Mas desde que tal satisfação se exteriorize para colher elogios, degenera em amor próprio. Ó vós todos, a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhantes escolho. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo, dir-lhe-ei, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. François Nicolas Madeleine, 1863. Amado Senhor, que neste momento da prece
possamos unir os nossos desejos, nossos pensamentos, nossas aspirações, para que recebamos esse influxo divino sobre todos nós. Auxiliai-nos, ó Jesus, para que possamos compreender na essência os seus ensinamentos e que essas lições se transformem em roteiros vivos para cada um de nós, cujo amor vai solidificando em nós o desejo de aprender cada dia mais. E que a paz, a esperança, seja constante no coração, na alegria, no pensamento de cada um de nós. Muito obrigado, Jesus. Que a sua paz possa espalhar luz aos pensamentos de todos os nossos irmãos, que são responsáveis por este país, que veio com a destinação de ser a pátria do Evangelho. E que no seu olhar meigo e sereno possa, junto aos espíritos encarregados da paz, sustentá-los para que ela aconteça acabando as guerras e compreendendo o valor da fraternidade. Obrigado, Jesus. Amigos, é difícil para nós, para mim, falar de uma questão que ainda não tenho dentro de mim e poucos de nós temos, que é a virtude, que é o mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Por isso que ela é difícil. Mas a virtude seria uma concessão de Deus ou é uma aquisição de cada um de nós? Precisamos de perguntar isso para nós. Porque ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso, cada um é capaz de responder. Quais são as qualidades? Por que nós temos que passar pela dor? Seria a dor um portal de esperança, de conquistas? Porque não é o virtuoso, não é aquele que ostenta, e nem aquele que muitas vezes se coloca numa posição superior à outra. Porque a virtude ela não depende da questão social, do dinheiro, nada disso. Ela depende das conquistas morais do espírito, das transformações genuínas dos nossos valores para que nós nos tornemos um espírito virtuoso. Por isso, aqui, na mensagem, nós vamos ver que dois espíritos foram destacados. São Vicente de Paula, que era virtuoso, e o digno Curadares, que também era um espírito extremamente virtuoso e que não foram conhecidos pelo mundo. Porque a virtude, ela não exalta. Nós precisamos ter dentro de nós a compreensão que a maior virtude, ela vem acompanhada da modéstia. Por isso, eu acho que nós ainda não somos, que não somos modestos, né? Então, todos os homens de bem que ignoravam que fossem virtuosos, eles deixavam sair, deixavam ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse. Nós vimos isso com Eurípides Barçanufo, que foi um homem virtuoso, que não tinha interesses a não ser o de servir. Nós vimos também com Francisco Cândido Xavier, que era um espírito que esteve conosco, era virtuoso na simplicidade de tudo aquilo que ele nos mostrou, e ele não era de forma alguma vaidoso. Muito pelo contrário, ele era, acima de tudo, modesto, simples nas suas atitudes. Então é por isso que nós temos que analisar se nós somos simples, porque ainda dentro de nós carregamos orgulho que encobre toda essa verdade. E nós muitas vezes
Falamos de uma sinceridade, de uma simplicidade, de uma inteireza do coração que ainda não conseguimos, porque as virtudes, elas não são conhecidas pelo orgulho. O homem orgulhoso não conhece as virtudes. E é muito para ele, é insuportável quase sempre falar que ele tem que ser subalterno a alguém. Então, para a gente sermos virtuosos, nós precisamos ser simples, simples de coração e humildes de sentimentos. Porque quando nós formos simples de coração e humildes de sentimentos, nós seremos ricos de qualidades morais. Então, aí nós podemos construir, sem dúvida, um caminho novo para que nós possamos chamá-lo de virtude. E uma virtude que nós vamos ver, que muitas vezes nós ainda não adquirimos, é a paciência. Muitas vezes nós falamos, ai meu Deus, me dê a paciência, como adquiri-la? Mas a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou com muito amor em si mesma todas as suas construções. E quem é paciencioso, ele oferece ao outro aquilo que ele tem de melhor dentro dele. Nós precisamos ver então que para que a gente possa desenvolver essas virtudes, especialmente a paciência, a gente vê que nós temos que passar por muitas dores ainda, muitas lutas, porque são oportunidades que Deus nos concede para que a gente valorize o trabalho do irmão em nossa vida e para que a gente possa refletir o quanto precisamos dele. E a virtude é sempre uma sublime e morredora aquisição do espírito, porque ela vai persistindo por todas as, as instâncias ou todas as reencarnações, enfim, pela nossa estrada da vida. É nela, é por ela que nós vamos incorporando sempre os nossos valores, conquistando pelo trabalho, pelo esforço, pela renúncia. E é aí que nós vamos ver que na dor, muitas vezes, nós vamos buscar compreender o que passa dentro de nós. E é com muita iluminação espiritual que nós temos que buscar para iluminar o nosso pensamento, o nosso íntimo, para que esses valores divinos ou sagrados aconteçam em nós. Por exemplo, uma tolerância. Como é importante sermos tolerantes e esclarecendo o outro quanto esses sentimentos são valorosos. E para que nos edifiquemos nessa claridade divina, é preciso educar. Educar a vontade, curando enfermidades psíquicas. Essas enfermidades não são de hoje, são seculares, que vão nos acompanhando de existências a existências, ou reencarnações sucessivas, até que nós vamos chegar no momento que nós vamos procurando olhar isto com outros olhos, com esforço próprio, para abandonar aqueles sentimentos que nós carregamos, aqueles comportamentos. E outra coisa que tem nos prejudicado muito para conseguirmos sermos virtuosos ou termos virtudes são as nossas indiferenças. Muitas vezes nós queixamos, né, de tudo aquilo que é exterior, quando, quando a gente não percebe que o mal maior não está no exterior, não está no outro, está em nós mesmos. E é isso que nós precisamos pensar. E é isso que nós temos que compreender, que a virtude, ela deve ser praticada de todas as maneiras. Uma virtude verdadeira e cristã e verdadeiramente espírita, ela vai nos dar força, coragem para enfrentar dos nossos corações tudo aquilo que nós temos que afastar, que é o orgulho, que é a vaidade, o amor próprio, que desornam com essas qualidades morais. Então, é preciso que o homem, aquele que gosta de se exaltar, lembre sempre que nós precisamos de mantermos serenos e confiantes.
E a grande lição que Jesus nos deu: é preciso que eu diminua para que ele cresça. Então, através de um conhecimento, é que nós vamos nos iluminando, iluminando o nosso íntimo, envolvendo os nossos pensamentos nessa claridade divina que vai nos possibilitando nos educar. Porque a educação não se faz de fora para dentro, a educação se faz de dentro para fora. E para que a gente edifique esse patamar de virtudes que nós precisamos trabalhar conosco a partir dos sentimentos, nós também precisamos de um ponto muito importante, que às vezes nós ainda não adquirimos, que é a disciplina de nós mesmos, diante dos impulsos, das liberdades que muitas vezes achamos que temos, e muitas vezes de todas as influências que o mundo nos oferece. E outra coisa que nós às vezes também não compreendemos ou não nos esforçamos para tal é a questão do hábito, que transformou em um vício moral. E nós devemos aprender que para modificar esse sentimento eu preciso de uma disciplina que vai anteceder toda a espontaneidade, que muitas vezes eu acho que eu posso, que eu tenho. Então, nós espíritas devemos compreender o valor da prática da caridade espiritual para que nós possamos analisar com maior compreensão aquilo que a codificação vem nos ensinando. Fora da caridade não há salvação, que essa máxima é tão expressiva para que nós venhamos compreender todos os dias a necessidade de vivenciarmos as lições do Cristo com mais amor, com mais simplicidade. E lembrando que a caridade é, sem dúvida, a maior virtude, onde consolidamos todas aquelas outras que os sentimentos vão se desdobrando. E o Evangelho nos chama: ó vós, a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante escolho. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Façamos por onde, meus irmãos, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. E é pelo orgulho que a humanidade sucessivamente se há perdido, tem vindo se perdendo. Mas é pela humildade que nós vamos nos redimindo. Por isso, nós queremos agradecer a Jesus muito por esse momento de evangelho, por essas reflexões diárias, por este espírito tão querido que é Eurípides, que nos trouxe essa metodologia de evangelização de espíritos, que nos faz olhar o evangelho do Cristo com outros olhos. E por isso, mais uma vez, eu peço a Jesus: sê conosco, Mestre, porque nós queremos ir a seu encontro. E que esse momento do passe revigore-nos, traga-nos alegria, traga-nos estímulos para efetivar em nossos corações as verdadeiras mudanças para te servir, para amar e respeitar a Deus sobre todas as coisas. Que o passe nos sustente, Senhor, nos dê alegria, renove as nossas esperanças de progresso. Que a nossa água, esse veículo divino que a natureza nos oferece, se transforme em medicamentos, Jesus. Fluidifique-as para todos nós. E com o coração cheio de alegria, nós rendemos graças por tudo que temos recebido. E que a sua doce paz, inefável amor, consolide em nossos corações a fé, a esperança e a caridade, para que nos tornemos um ser virtuoso. Deixo no coração de todos o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, que Jesus
esteja com todos nós, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja.